Bom, a Procuradoria-Geral da República alegou ontem não ter sido consultada sobre a operação da Polícia Federal a investigar empresários por declarações consideradas, entre aspas, antidemocráticas. Na verdade, tratava-se de um grupo privado de como a gente viu aqui ontem com o Schiller, né, que comentou muito bem esse assunto, lembrando inclusive a invasão do espaço privado dessas pessoas que estavam ali. É um grupo chamado Empresários e Política, segundo pude apurar, e tem inúmeras pessoas, inclusive jornalistas, gente de outras profissões, etc., além de empresários, né? Mas escolheram a dedo exatamente 8 empresários importantes que fazem parte do grupo, exatamente para tentar de alguma maneira estigmatizá-los e transformar isso aí em mais um instrumento de campanha eleitoral, né? Você vê que as pessoas se referem a esses empresários como empresários bolsonaristas. Ninguém se refere aos empresários lulistas, por exemplo, né? Ou os empresários mensaleiros. Ninguém se refere aos apoiadores do ex-presidente dessa maneira. Mas quando se trata desses empresários aí que são contrários ao retorno do PT ao poder, eles acabam sendo estigmatizados. Bom, essa iniciativa do ministro Alexandre de Moraes, né, acabou provocando de fato uma grande onda, digamos assim, de preocupações e até de protestos. Ontem no começo da noite já havia um manifesto com assinatura de mais de 2.000 advogados do país, de advogados brasileiros, protestando exatamente contra esse tipo de iniciativa, porque afinal de contas essas pessoas são acusadas de quê mesmo? De terem mencionado que preferem que é melhor um golpe do que o retorno de ladrões ao poder, que é a expressão que eles usaram. É isso, por isso a manifestação de uma opinião. E o caso, no entanto, ganhou outros contornos, porque se trata ali, afinal de contas, de Alexandre de Moraes, né? E ele, então, acabou por, jogar a Polícia Federal em cima dessas pessoas, apenas desses 8 empresários, né? Alguns dos mais importantes, mais admirados do Brasil. Os 8, ninguém fez essas contas, mas os 8 não apenas movimentam a economia, investem muito no Brasil, como garantem milhares de empregos de brasileiros, né? A quem interessa esse tipo de coisa? É preciso ter muito cuidado com tudo isso que a gente viu ontem, né? O empresário Luciano Hang, por exemplo, que é um dos alvos da investigação, é muito curioso porque nos documentos oficiais estava lá a lista dos alvos, né, dos empresários a serem alvos da polícia. No caso do Luciano Hang, só no caso dele, tinha a recomendação de se fazer buscas na casa dele, no local de trabalho e até na casa de veraneio, né? Até na casa de veraneio. Quer dizer, o objetivo é pegar o Luciano Hang, por exemplo, né? Sem dúvida nenhuma. Ele até ontem, durante uma entrevista, ele perguntou: será que eles querem me pegar? Assim, é uma pergunta tão ingênua, mas é claro que querem. É claro que querem, né? Mas assim, é gente trabalhadora, tanto quanto os trabalhadores que empregam, né? Aliás, o Luciano Hang contou que quando, às 5h30 da manhã, ele já estava no local de trabalho dele e às 6 chegou a polícia. Quer dizer, para você ter uma ideia de como essa gente ganha muito dinheiro, fica rica, né, trabalhando, etc., fica muito rica, fatura muito, mas também rala muito, né? 5h30 da manhã já está trabalhando, é uma demonstração disso. Mas apesar disso tudo, né, o Luciano Hang contou que nada a ver, né, que ele garante que esse grupo era um grupo, aliás, cujos integrantes ele mal conhece ou nem sequer conhece, era exatamente para discutir política. Ele disse que era um papo de mesa de bar, papo de boteco, né, e que não tinha nenhuma conotação de conspiração golpista ou coisa do gênero. Vamos ouvir o que diz aí Luciano Hang. É um grupo de 250 membros, empresários, que discutem todos os assuntos: política, economia, a situação econômica do país, e de forma nenhuma é um grupo de políticos em prol de um golpe.
E aí, como ele explicou, é muita gente que faz parte desse grupo, né? E não há somente empresários. A informação que eu tive é que tem de tudo. Tem jornalista, professor, tem muita gente que acabou sendo incluída nesse grupo e participa das discussões. Ali, aqui e acolá, alguns deles, né, podem dizer barbaridades, como se dizem barbaridades em boteco. Quem é que já não disse ou não presenciou barbaridades ditas na mesa de bar, né? Quem frequenta boteco sabe o que eu estou falando. Quer dizer, é um campo ali, as pessoas se sentem muito à vontade de dizerem aquilo que lhe vem à cabeça. É exatamente o que aconteceu nesse caso aí. Houve um empresário, me parece um empresário que disse isso, que escreveu uma mensagem dizendo que melhor o golpe do que esses caras de volta aí, não sei o que e tal. E isso não significa necessariamente, e absolutamente não significa mesmo, né, que esses 250 membros do grupo fossem ou sejam conspiradores contra a democracia, como faz parecer tudo isso, porque vivemos, afinal de contas, tempos muito estranhos. Pedro, abra aí a entrevista para que a gente possa discutir e ouvir, inclusive, a avaliação jurídica adequada. É isso aí, Cláudio Humberto. O professor Paulo Cunha Bueno, que é advogado criminalista e também professor da Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo, está conosco no estúdio da Rádio Bandeirantes para tratar desse assunto e trazer mais explicações para os nossos ouvintes. Professor, bom dia. Do ponto de vista jurídico, né, quais são os crimes que estão sendo investigados aí pelo Supremo Tribunal Federal a respeito desse episódio? Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio Humberto. Sônia, bom dia aos ouvintes da Band. Professor. Pois é, Pedro, sua pergunta inicial é muito apropriada, né? Você não promove uma investigação com medidas cautelares invasivas, como a gente assistiu nessa terça-feira, sem ter, ainda ao menos em tese, uma figura delituosa a ser apurada. E o fato é que nesta hipótese nós não temos. Né? Nós tínhamos a antiga Lei de Segurança Nacional, que foi revogada e parte dos seus dispositivos passaram a ser incorporados ao Código Penal, lá no último título do Código, que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. São ali alguns poucos artigos, mas se você for verificar, nenhum deles guarda possibilidade de ser aplicado em relação ao fato que nós estamos apurando. Todos eles, na sua totalidade, são delitos praticados de forma violenta ou com grave ameaça, de fato, contra as instituições. E mais do que isso, o antepenúltimo artigo do Código, ainda dentro desse título, fala expressamente que não configuram esses delitos a manifestação crítica contra os poderes instituídos, seja em reunião, seja em passeata, seja da maneira que for. Então a verdade é que a gente tem um estado de coisas extremamente preocupante aqui. Por quê? O Supremo Tribunal Federal está se valendo dessa investigação, o tal do inquérito sobre as milícias digitais, para colocar para dentro tudo que lhe interessa. E o fato é que, a partir desta investigação, já que não há possibilidade da Procuradoria-Geral da República iniciar uma ação penal, porque você não tem crime previsto na legislação que se enquadre nessas condutas, então se mantém a investigação em aberto e dentro da investigação se produzem essas cautelares invasivas e que tem uma repercussão midiática, né, tem uma repercussão social, popular muito grande e muito negativa. Como o Cláudio Humberto usou a expressão que acho que cai extremamente bem em relação a esse fato, busca-se estigmatizar um grupo de empresários e que são ostensivamente ligados ao atual presidente da República. Isso dentro às vésperas de um processo eleitoral é algo muito preocupante, porque não deixa de você exercer uma influência negativa sobre um dos candidatos. E professor... Agora... Desculpa, pode ir, Cláudio. Não, por favor. Não, é que eu queria uma explicação do professor, do ponto de vista jurídico, o professor que sempre nos esclarece aqui, nos dá sempre uma aula semanal. O que caracterizaria, então, um crime de conspiração? Ontem eu e o Schiller, a gente tentou aí traçar um paralelo, porque com essa coisa de rede social, né, que cresceu muito, né, professor? Aqui na França, em 2015, na época dos atentados, as pessoas ainda criticaram o fato das redes sociais estarem sendo monitoradas porque havia, né, na época, células, né,
células terroristas que precisavam ser descobertas. Eles acabaram descobrindo, né, com esse tipo de grampo, né, vamos dizer assim, nas redes sociais e tal. Mas claro que é um caso extremo, né? Estavam acontecendo explosões, mortes, enfim. Para se prevenir do Brasil, vamos supor, o serviço de inteligência chegar antes, o que caracterizaria um crime de conspiração? E por que houve esse exagero do ponto de vista que o senhor colocou? Muito boa tua colocação, Sônia. Vamos lá. O que a gente não pode permitir é querer emprestar a uma mera conversa, a uma troca de opiniões, a latitude de uma organização criminosa que pretende praticar atos terroristas. A gente não tem isso aqui em hipótese alguma. Se a gente for analisar, e eu até recomendo que se verifique a coluna do jornalista Guilherme Amado no Metrópolis, que divulgou em primeira mão essas notícias, o que se tem ali, como bem disse Cláudio Berto, uma conversa de bar. Tem ali um empresário dizendo, olha, eu prefiro um golpe do que a volta do PT ao governo. Desculpa, isso não é conspiração, isso é direito de opinião. A gente tem uma deturpação aqui do direito de opinião muito séria, muito preocupante. Por quê? O direito mais fundamental do prestigiado Estado Democrático de Direito, o efeito mínimo dessa prática é que as pessoas têm o direito de pensar da maneira que bem entenderem, inclusive de dizerem que assim pensam. É a liberdade de expressão. Sim, elas talvez não tenham o direito de atuar certas opiniões. Então, um indivíduo, se quiser se dizer fascista, comunista, nazista, ele pode, é um direito dele. Ele não vai poder perseguir judeu, não vai poder querer derrubar o governo do país, enfim, ele não vai poder ter ações violentas para derrubar o governo do país, mas ele tem o direito de pensar dessa forma. Essa é a essência da própria democracia. Professor, ontem, uma das manifestações corajosas sobre isso aqui, fica todo mundo ali meio em cima do muro. Tem muita gente que adora, sobretudo coleguinhas, né? Tem muitos que foram uma loucura com isso, porque afinal de contas, né, se tratam de pessoas ricas, né, pessoas bem-sucedidas e apoiadores de um presidente que é detestado no meio. Mas o fato é que ontem teve uma manifestação muito corajosa do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio. Ele considerou muito grave, né, essa operação policial ordenada por Alexandre de Moraes, porque, segundo o ministro, isso configura um atentado, a expressão que ele usou foi um atentado contra a liberdade de expressão, que é garantida na Constituição no Brasil. As pessoas têm o direito de dizerem, como falei aqui agora há pouco, de se expressar da maneira que desejarem. Isso é diferente do cometimento de crime, né? Aqui no Brasil nós estamos relativizando exatamente direitos tão fundamentais como o direito de se informar, né, de se expressar. Eu já ouvi gente dizendo, no Brasil a Constituição garante a livre expressão, mas tem limites. Não tem limite não. Tem que parar com essa história de que o direito da liberdade de expressão é limitado. Não é limitado. Isso aí também não autoriza o cometimento de crimes, mas o direito à livre expressão tem que ser assegurado. O que é que o senhor acha da posição do ministro Marco Aurélio Mello? O ministro Marco Aurélio faz falta no Supremo, sempre foi uma pessoa extremamente ponderada. Eu particularmente o conheço, sempre gostei da linha de atuação dele. Obviamente, como magistrado, enfrentou situações polêmicas, o que é da carreira, mas sempre enfrentou com coragem. Então a opinião dele ela merece ser ouvida com atenção. Cláudio, de fato é o seguinte, como eu falei há pouco, né, as pessoas confundem aqui. O direito de expressão ele é garantido. Você não pode atuar certas opiniões que contrariam o direito. Evidente, você ser simpático ao AI-5 é um direito seu. Agora, você querer atuar para derrubar as garantias que o AI-5 atentava com violência ou grave ameaça, aí sim. Então veja, opinar todo mundo tem o direito. Às vezes não o terá de atuar esta opinião. Isso tem que ficar muito bem claro, porque essa é a espinha dorsal da democracia. Se nós formos olhar também no detalhe, eu sei que você também se debruçou sobre essas mensagens, você vê que boa parte das críticas são recorrentes em toda a população. O pessoal questionando as urnas eletrônicas, que se tornou também um assunto proibitivo aqui, né? Eu fico até espantado, porque a gente sabe que não existe sistema de segurança algum que seja absolutamente seguro.
Você que está aí na corte há tantos anos deve se lembrar, com muitos detalhes aqui para o ouvinte lembrar, que a gente teve uma fraude no painel de votação do Senado, que não está ligado à internet e provavelmente o painel de votação mais exposto do país. Isso aconteceu aqui. Então, por que a gente não pode, ao menos preventivamente, questionar, duvidar ou tentar melhorar as urnas eletrônicas? Isso não é atentado à democracia, isso é proteção da democracia e deveria ser perseguido por todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. Então, assim, mas se tornou um assunto proibitivo. Você falar disso hoje, você está praticando um ato antidemocrático. Então, aonde vai parar? E isso realmente é muito preocupante. Eu vejo essa como o ápice de uma série de decisões extremamente polêmicas, delicadas, que vêm sendo tomadas pelo Supremo. E quero lembrar até uma coisa, um dado processual importante. Nenhum desses empresários que, além de busca e apreensão, tiveram suas contas bancárias bloqueadas, suas contas em redes sociais bloqueadas, a quebra de seus sigilos bancários, nenhum desses empresários tem foro por prerrogativa de função, o tal do foro privilegiado. Quer dizer, por que eles estão sendo investigados dentro do Supremo Tribunal Federal? Então a gente agora passamos a ter realmente um estado jurídico de exceção e a mim, como jurista, fico extremamente preocupado quanto a isso. Professor Paulo Cunha Bueno está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, sempre trazendo aí esclarecimentos, né, e opiniões a respeito dos assuntos mais importantes que estão ligados principalmente à legislação penal e constitucional. Um abraço para o senhor, hein, professor? Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes da Band. Até a próxima. Abraço. Rede Bandeirantes.